Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho, todos muito bem-vindos a 2022 e nesse primeiro vídeo que eu estou gravando agora em 2022, nós vamos falar sobre um fundo imobiliário que tem uma estratégia um pouquinho diferente, o VGHF11. E já tem um vídeo aqui no canal mais completo sobre esse fundo imobiliário que eu vou deixar agora aparecendo o card e também na descrição desse vídeo. Por isso, depois de assistir esse vídeo agora, se tu quiser mais informações sobre esse fundo imobiliário, vai lá e assiste esse outro vídeo. Mas só para dar um resumo, para a gente iniciar esse vídeo, que a gente vai fazer uma análise rápida dos últimos meses desse fundo, ele pode investir em basicamente tudo que está relacionado com o mercado imobiliário, ele investe até em ações, ele só não pode investir diretamente em imóveis prontos. Ele não pode ir lá comprar um prédio e depois receber os aluguéis dele. Isso ele não pode fazer, mas o que ele pode fazer e o que ele inclusive faz para tentar ter um rendimento um pouco mais elevado é ter uma parte em investimentos de desenvolvimento. Vamos avaliar agora como é que ele está indo nesses últimos meses e nós vamos revisitar algumas coisas que a gente viu no vídeo passado para ver como é que foi a evolução do fundo nos meses que se seguiram à publicação daquele vídeo. E a gente vê por essa figura que eu já mostrei no outro vídeo que ele está conseguindo a tese dele de ser um fundo imobiliário que é descorrelacionado do IFIX, o que não é nada fácil de conseguir. E para a gente ver outras comparações aqui, eu adicionei o QZ11, que também tem vídeo aqui no canal sobre esse fundo imobiliário, e um outro índice de referência do mercado imobiliário, que é o Suno 30. A gente vê que o VGHF11 está conseguindo ser descorrelacionado de todos esses outros ativos, o que é uma característica interessante quando tu está compondo uma carteira de investimento. E aqui no último relatório gerencial a gente pode ver que a maior parte da carteira do fundo está relacionado aos recebíveis. E mesmo essa alocação aqui que está em fundo imobiliário, que é em torno de 10% da carteira, quando a gente vai subindo aqui e vai vendo, a maior parte desses fundos imobiliários também estão nos segmentos de recebíveis, o que ajuda a explicar porque ele está conseguindo ter dividend yields tão altos, porque a maioria desses recebíveis são atrelados a alguma remuneração indexada à inflação, geralmente IPCA ou IGPM, mais uma taxa de remuneração. E como a inflação está subindo, como eu tenho certeza que tu está sentindo no teu bolso também, esses fundos imobiliários acabam tendo um recebimento maior nesses últimos meses. E aqui olhando o relatório de outubro, é importante a gente saber que nesse mês o fundo imobiliário fez subscrições, ou seja, ele aumentou o seu patrimônio líquido através de emissão de novas cotas. Por isso a gente pode ver que teve uma mudança significativa na carteira do fundo, e a maior mudança que a gente vê aqui é que em pouco mais do que 20% de toda a carteira do fundo hoje está em posições de caixa, ou seja, ainda está aguardando ser investido. A gente não sabe se os gestores ainda estão esperando uma oportunidade que eles estão imaginando que vai acontecer, ou simplesmente é porque esse relatório é de novembro e aí a gestora ainda não conseguiu alocar totalmente esse dinheiro. Vamos ver como vai vir o relatório de dezembro, que aí a gente já vai poder ter uma noção se a gestora vai continuar investindo esse valor ou se ela vai preferir segurar um pouquinho de caixa, imaginando que o início de 2020 vai ter alguma volatilidade maior que ela vai poder se aproveitar com esse caixa em mãos. E como eu comentei no vídeo anterior do canal aqui, esse fundo imobiliário ele procura ter uma estratégia mais ativa, uma estratégia um pouquinho mais arriscada. Mas a gente vê que em novembro aqui, ó, isso aqui é o valor que ele conseguiu de ganho de capital. Ao passo que esse aqui é o valor que seria a carteira que eles chamam carteira de renda, porque o fundo está dividido em estratégias de renda, em que ele busca ter esse rendimento mensal para repassar para o cotista, mas também tem uma parte da carteira, como a gente pode ver aqui, ó, que ele procura investir em estratégias de valor. O que são essas estratégias de valor? São estratégias que buscam aumentar a rentabilidade do fundo como um todo, mesmo que no curto prazo não tenha tanto recebimento de caixa, ou seja, o fundo, nessa parcela da sua carteira, ele aceita não ter recebimentos mensais para, num prazo um pouquinho maior, ter uma valorização maior do capital. E se a gente pegar esse valor aqui, que foi de ganho de capital, e dividir pelo total de receitas do mês de novembro, a gente vê que no mês de novembro, em torno de 14,70% das receitas do fundo foram vindas de ganho de capital. E é interessante a gente salientar que nesse mesmo mês, nesse mês de novembro, tanto o Ibovespa como o IFIX caíram. O Ibovespa caiu menos 1,53%, enquanto que o IFIX caiu em torno de menos
3,64%. E mesmo nesses cenários de queda, o fundo conseguiu fazer esse ganho de capital. E antes de eu mostrar para vocês algo que eu tenho certeza que vocês estão loucos para saber, que é os rendimentos. Quanto que esse fundo imobiliário está colocando no bolso do cotista todos os meses, eu gostaria de te pedir, se tu está gostando aqui do canal, por favor, clica para se inscrever no canal, porque eu ouvi dizer que quem clicar para se inscrever nesse canal tem uma chance de mais de 99,74% de atingir as suas metas de fim de ano. Brincadeiras à parte, se vocês se inscreverem ajuda muito o canal, então eu já queria começar 2020 agradecendo a ajuda de vocês. E vamos ver esses rendimentos pagos agora. E a gente já vê por essa figura que basicamente todos os meses, com exceção ali do primeiro mês de pagamento desse fundo imobiliário, o fundo conseguiu entregar um resultado acima de 1% ao mês. Isso se deve, em parte, à estratégia mais agressiva desse fundo, que investe em diferentes ativos, investe até em ações, e aí todos os meses eles podem olhar para esses diferentes ativos e ver qual é a classe que está mais interessante, tentar fazer um ganho de capital para aumentar esse rendimento, mas também é importante a gente entender que esse rendimento alto se deve porque o fundo está muito concentrado em recebíveis, em papéis, como a gente chama também, são fundos imobiliários de papéis. E isso, no curto prazo, nos últimos 12 meses, esses fundos têm pago valores muito expressivos. Mas conforme a taxa de juros for subindo, a inflação for caindo, que provavelmente isso deve acontecer no próximo ano, talvez da metade para o final, ou talvez essa inflação alta vai ficar até 2023, mas em algum momento ela deve descer, esses rendimentos dos fundos de recebíveis devem cair. E aí a gente vai ter que acompanhar para ver o que esse fundo imobiliário vai fazer, se ele vai trocar a sua estratégia de ficar mais posicionado em recebíveis, ou se daqui a pouco, pelo menos na parte que ele investe em fundos imobiliários, ele vai trocar para fundos imobiliários que investem mais em tijolos. Isso aí a gente vai ter que aguardar e ver, mas o fato é que nesse primeiro ano de vida, que ainda nem se completou 12 meses, o fundo entregou um baita resultado. E eu vou falar só mais uma vez. Cuida para nas tuas avaliações tu não achar que esses resultados absurdos vão ser sempre assim. É bem provável que em algum momento eles vão convergir para uma média que não é tão alta quanto os resultados que têm sido entregues até o momento, mas é inegável o fato que ele conseguiu entregar nesses primeiros meses de vida um resultado bem interessante. E sabe o quanto isso dá de dividend yield? A capa do vídeo anterior falava em mais de 12% de dividend yield. Mas eu vou dizer para vocês aqui, ó, olha aqui como é que foi a sequência de pagamentos. Ele vem aumentando a sequência de pagamentos ao longo dos meses. Mas eu nem considerei que ele vai pagar 0,18 nos próximos meses. Eu fui um pouquinho mais conservador e disse que ele vai pagar 0,15. Se ele pagar 0,15 nos próximos 3 meses, quando ele completar 12 meses de vida, esse fundo imobiliário aqui vai ter um dividend yield de mais de 15% se a gente considerar o valor de hoje aqui de 10,10, o que é um baita dividend yield. Lembrando que isso não é recomendação e que esse fundo imobiliário ele é sim mais arriscado. Se quiserem também saber um pouco mais sobre esse fundo, tem um post lá no Instagram, esse aqui que eu estou deixando aqui em cima, que eu explico um pouco mais sobre como funciona a estratégia desse fundo. Comentem abaixo o que vocês acharam desse fundo e se vocês ficaram com alguma dúvida podem deixar abaixo também. E em 2022 tu tem que se lembrar que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.